Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões. Na videoaula de hoje, nós faremos aqui uma demonstração e posteriormente um exercício em que utilizaremos aqui o conceito de transformada de Laplace e no caso a gente também vai precisar entender como é que funciona a transformada de Laplace para uma derivada. Então imagine que sua função seja uma derivada e você precisa fazer a transformada de Laplace dessa função. Então primeiro vamos a essa demonstração e posteriormente ao nosso exercício. Muito bem, então o primeiro passo aqui é você ter o conhecimento da definição da transformada de Laplace, sabendo-se que você tem uma função contínua no tempo f de t, a transformada de Laplace de f de t disse f de s é igual à integral de 0 até o infinito de e elevado a menos st multiplicado pela função f de t em relação ao tempo. E outro conceito importante que nós vamos utilizar para essa demonstração é a integração por partes. Então, sigamos aqui numa nossa próxima página para que a gente entenda como é que a gente faz a transformada de Laplace, né, de uma função desse tipo aqui, df de t dt, né? Então, como é que eu faço essa transformada de Laplace aqui? Vamos aplicar logo a definição. Então, nós temos aqui a integral, só um instante, a integral de 0 até o infinito de e elevado a menos s de t, e por conveniência eu posso chamar df de t dt de f'. Então, aqui nós temos dt, né? Então, aqui claramente a gente percebe uma estrutura que nos permite utilizar a integração por partes, porque nós temos aqui de um lado uma integral com uma derivada multiplicado por uma função, então a gente vai ter aqui facilmente como aplicar formalmente essa integração aqui. Então, primeiro a gente precisa definir aqui você pode dizer U', V, então aqui é U, V, e aqui da mesma forma U, V'. Então, como ali eu já estou usando F, eu vou preferir utilizar U e V aqui embaixo. Então, claramente nós temos aqui o nosso U', né? E aqui nós temos o nosso V. Então, a gente sabe que U' é o nosso df de t dt, né? Ou simplesmente o f' dt, né? A gente pode dizer assim. E nós sabemos aqui também que o nosso V é e elevado a menos st. Desculpe, deixa eu arrumar aqui. St. E então, derivando esta função, nós teremos que o nosso V', aqui tem uma regra da cadeia, né? É igual a menos S e elevado a menos st dt. Né? Então, aqui a gente já tem a estrutura necessária para seguir com a integração por partes. De modo que a transformada de Laplace da nossa df de t dt vai ser, portanto, essa integral, que aplicando a integração por partes vai ficar o produto uv, né? Então a gente tem que o nosso u integrando esse cara aqui é o próprio f de t, né? Então nós teríamos aqui na primeira parcela, né? F de t vezes o meu v, então e elevado a menos st, mas como nós estamos integrando num limite de 0 até o infinito, a gente tem que transpor esses limites aqui para integração por partes. Muito bem. Então, em f de 0, a gente teria
quando a gente substitui t por zero aqui, fica f de zero e essa exponencial vai para 1. No infinito, a exponencial, né, que com uma exponencial decrescente, ela tende a zero, mas isso aqui a gente vai resolver depois. Então, menos, aí vamos lá, da nossa expressãozinha aqui da integração por partes, vai ficar o f vezes o g', né, ou u vezes o v'. Então, vai ficar integral, mantenha sempre os limites, de 0 até o infinito, de o meu f de t, então, só por organização, vou colocar aqui menos s vezes e elevado a menos st vezes f de t dt. Então, só reorganizei aqui as parcelas. Mas perceba que se a gente olhar somente para isso aqui é a própria, essa integral, né, tirando essa constante s aqui, né, esse fator multiplicativo s, é justamente a nossa definição de Laplace, né? Então, a gente tem aqui que o f de s seria a integral de 0 até o infinito de menos e elevado a st vezes f de t dt. Então, pronto. A gente já sabe que se eu tirar esse s daqui, eu vou ter o nosso f de s. Faz sentido, né? Então, vamos lá. Então, a transformada de Laplace de d f de t dt vai ser, portanto, aqui, vamos lá, limite superior menos limite inferior. No limite superior, quando t tende ao infinito aqui, essa exponencial tende a zero. Então, vai ficar zero menos alguma coisa. Aí, em t, no limite inferior, em t igual a zero, essa exponencial vai para 1, então eu tenho um valor inicial da nossa função em t igual a zero, né? Seriam as condições iniciais do sistema. Então, a gente tem aqui um f de zero. Aí, beleza, eu vou tirar esse s daqui, então, como tem um menos s e um menos aqui, vai ficar mais s vezes essa integral aqui que sobrou, que é o próprio f de s. Então, está demonstrado aqui o nosso sistema, né? Então, de maneira muito simples, essa é a demonstração de como se faz a transformada de Laplace para quando nós temos aí uma função derivada. E isso é muito utilizado na hora de você fazer a modelagem de sistemas e passar do domínio do tempo para o domínio da frequência. Porque geralmente nós trabalhamos com equações diferenciais e, portanto, é importante que esses conceitos sejam aprendidos. Outro detalhe importante é que esse método de resolução ele pode ser escalável. Então, se você quiser fazer a transformada de Laplace da derivada segunda, você pode fazer de maneira semelhante e você vai perceber que vai surgir um s ao quadrado f de s, né? E um sf de zero e também um f de zero, mas quando essa função está derivada, né? Então, eu vou precisar de condições iniciais da função e da sua derivada. De modo geral, eu posso escrever esse resuminho aqui. Então, por exemplo, a transformada de Laplace de d f de t dt é igual ao f de zero mais, desculpe, aqui tem um menos, né? Então, aqui eu errei, tá, pessoal? Porque aqui, como é o limite de integração inferior, então aqui tem um menos. Então, menos f de zero mais sf de s. Muito bem. E a transformada de Laplace da derivada segunda da função f de t, então d2 f de t dt2, vai ser igual a menos f ponto de zero, né? Então, menos s f de zero mais s ao quadrado f de s. Então, é possível, de maneira análoga, chegar nessa expressão também. Bem, então, agora nós temos os insumos suficientes para realizarmos aqui um probleminha, né, de física, podemos dizer assim, um modelo matemático,
para um sistema massa-mola com amortecedor. Então eu vou pegar aqui o enunciado da questão para nós e a gente vai fazer primeiro o diagrama de corpo livre e estudarmos as forças que atuam nesse sistema para chegarmos aí numa modelagem, no modelo mecânico desse sistema. Então, voltamos em breve. Muito bem, então temos aqui nosso enunciado para um sistema massa-mola amortecedor, indicado na figura a seguir, determine a função de transferência do sistema. Aí ele fornece aqui os nossos dados, que a massa é 1K, é 1 kg, a constante elástica da mola é de 2 Newton por metro e a constante de amortecimento é 2 Newton segundo por metro. A função de transferência deve permitir obter o deslocamento x em função de uma força aplicada ao sistema. Né? Então, vamos aqui, primeiro passo, ao diagrama de corpo livre. Então, o deslocamento x ele está indicando para a gente, o deslocamento será a nossa saída. Sendo que a nossa força aplicada, vamos colocar essa força no mesmo sentido do deslocamento, né? Será a nossa entrada. Então, eu teria uma força F de T. Então, eu teria aqui uma força F de T. Por conveniência, eu vou escrevê-la em letra minúscula, porque quando passarmos para o domínio da frequência, a gente geralmente muda a letra, né, para a letra maiúscula. Então, aqui nós teríamos aqui a nossa F de T, que é a entrada. E o nosso X de T, que é o deslocamento, seria a nossa saída. Muito bem. Então, a nossa função de transferência é G de T, né? No caso, a gente vai fazer ela no domínio da frequência. Então, G de S, mudando aqui, será uma relação entre saída e entrada. Portanto, X de S sobre F de S. Então, vamos aqui resolver este probleminha de física, muito legal, muito interessante, e a gente percebe o quanto que a matemática é bonita, né? Então, vamos lá. Primeiramente, diagrama do corpo livre. Então, vamos estudar o diagrama do corpo livre. O nosso corpo M, né, de massa M. Então, a gente vai submeter aqui uma força F. Então, primeiro esse diagrama de força, só diagrama de força. Aí eu vou ter a força da mola, né, que é, vou chamar de Fm. E aqui eu vou ter a força de amortecimento, né? Então, aqui eu estou desconsiderando peso, vamos supor que esse movimento esteja na horizontal e os efeitos gravitacionais ali são compensados, né, pela normal e tudo mais. Então, aqui nós temos a força de amortecimento. Tá, beleza. Então, a gente pode dizer que a força resultante nesse sistema seria, considerando o deslocamento em direção, né? Não necessariamente, né? Mas vamos dizer que F seja maior do que Fm mais Fa. Então, eu vou ter ali um movimento acelerado, né? Então, vamos dizer aqui que a força resultante é o meu F, que é a minha entrada, menos Fm, menos Fa. Então, eu preciso determinar quem sejam essas parcelas. Então, essa aqui é a minha equação fundamental. Né? Mas aí tem alguns detalhes. Tem alguns detalhes que a gente precisa levar em consideração. Né? Vamos olhar as unidades aqui. Isso é uma boa estratégia para quando não se sabe como é o comportamento de determinado sistema mecânico. Você olha para as unidades e aí você consegue construir uma equação a partir das unidades. Então, eu sei que a força da mola ela tem que me resultar em um valor em Newton. Né? Então,
se eu olhar para as unidades aqui, eu estou me dizendo que ela é 2 Newton por metro, ou seja, que é a força da mola, ela é proporcional ao quanto você estica essa mola. Então, a gente deduz que a força da mola, então a força da mola Fm, ela vai ser um K, uma constante da mola, vezes o seu deslocamento, né? Então, x de t. Beleza. Agora, se a gente olhar aqui para a força, né, de amortecimento, né, você percebe que ela é proporcional à variação do espaço, ao inverso da variação do espaço no tempo, né? Então, é segundo por metro. Então, a gente teria que pensar em velocidade, porque se é segundo por metro, eu tenho que zerar isso aqui. Então, tem que multiplicar por metros por segundo. Então, a força de amortecimento, ela é proporcional à velocidade. Mas, veja, quem é a velocidade? Né? Então, se a gente tem um deslocamento x de t, né? Então, nós sabemos que a nossa velocidade é a derivada disso. Né? Então, a velocidade é dx de t dt. Então, essa é a questão aqui. Então, a gente pode dizer que a força de amortecimento, nesse caso aqui, vai ser a constante B, vezes a derivada dx de t dt. Né? E de modo análogo, né? Se a gente pensar na força resultante, né? Lá da segunda lei de Newton, a força resultante é a massa do sistema vezes a sua aceleração. Porém, a aceleração é a derivada segunda do deslocamento, né? Então, a gente pode dizer que a força resultante é a massa vezes a derivada segunda. Então, d2x de t dt2. Então, a gente tem essa situação aqui para modelar todo o nosso sistema. Então, basicamente, meus amigos, nós vamos resolver essa equação e conseguir construir aqui uma função de transferência. Então, nós partiremos dessa equação. Força resultante é igual à força que o sistema sofrerá menos a força da mola menos a força de amortecimento. Então, nessa primeira parcela aqui, eu sei que a minha força resultante ela é a massa vezes a derivada segunda de x de t dt. A nossa força F é a própria força do sistema, né? Então é a nossa entrada, a força que o sistema sofrerá, menos a força da mola, é um K vezes o meu deslocamento x de t. E aqui eu sei também que a minha força de amortecimento vai ser um B vezes a derivada desse deslocamento, porque ela é proporcional à velocidade. Tem um atrito viscoso lá no amortecimento, então tem um modelo mecânico que explica isso aqui. Muito bem, então dx de t dt, né? Então vamos olhar aqui de novo para o exercício, né? Então, se a gente olhar aqui, não tem nenhum indicativo de que esses elementos armazenadores, né, de energia, que no caso aqui são a mola e esse amortecedor, eles estavam em condições iniciais nulas, ou seja, eles não tinham nenhuma energia armazenada neles, né? Porque não é falado nada sobre isso no sistema. Então, nós podemos, por facilidade e simplificação, dizermos que as condições iniciais desse sistema eram nulas, ou seja, essa mola não estava deslocada, esse amortecedor também não tinha tido nenhum efeito de deslocamento, então vamos assumir aqui as condições iniciais desse sistema nulas, né? Muito bem, então olha como foi bom a gente ter feito aquela demonstração, porque agora a gente vai fazer uma transferência de domínio. Então nós vamos do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então, transferência de domínio. Então aqui a gente vai passar para o domínio da frequência.
Muito bem, então como é que nós fazemos isso aqui, né? Então a gente tem a derivada segunda do deslocamento, então a gente vai usar aqui as nossas expressõezinhas, né? A derivada segunda de uma função, como as condições iniciais são nulas, perceba que esse esse f ponto de zero e o sf de zero vão para zero, então vai ficar sf de s. E da mesma forma que o f de zero vai para zero, então vai ficar sf de s, tá? S ao quadrado aqui embaixo. Então, de maneira bem direta, eu posso dizer que isso aqui é um m vezes s ao quadrado x de s. Muito bem. Isso é igual ao quê? Ao meu f de s, que é a minha entrada. Então, é como se eu estivesse aplicando ali a definição de transformada de Laplace somente. Então, tem um f de t, no domínio da frequência ele é um f de s. Menos k, x de s, né? Então não tenho que fazer nada com essa função, da mesma maneira que essa, então x de s. Aqui, menos b, vezes, agora, meus amigos, ali, ó, eu tenho a derivada, que foi aquilo que nós transformamos, demonstramos. Então vai ficar s, x de s. Né? Então aqui a gente vai reorganizar essa equaçãozinha aqui. Então vamos colocar todos os itens que tem x de s de um lado e a gente vai ter a seguinte estrutura. M s ao quadrado x de s mais k x de s mais b s x de s é igual ao meu f de s, né? Então a gente pode, o que nós podemos fazer aqui? Colocar o x de s em evidência. Então x de s em evidência que vai multiplicar m s ao quadrado mais k mais bs, né? Então, reorganizando aqui, né, para a gente não ter que ficar colocando aqui na sequência certinha, né? Então, a gente tem aqui bs mais k. Isso é igual ao f de s. Estamos quase, meus amigos, estamos quase. Vamos aqui copiar essa equação aqui. Aí, não era isso que eu queria. É isso aqui. Então, Ctrl C. Vamos para uma próxima página aqui. Ctrl V. Levar aqui para cima, né? Ótimo. Tá bom. Então aqui a gente já pode voltar no enunciado, já que fizemos toda a análise, e substituirmos os valores. O M é 1, o K é igual a 2 e o B é igual a 2, né? Então ficou muito fácil, né? Então x de s aqui, que multiplica 1 s ao quadrado mais 2s mais 2. Então esse aqui é o nosso f de s. Bom, função de transferência, o nosso g de s é, portanto, a nossa relação entre saída e entrada, então x de s sobre f de s. Então, basta eu fazer essa multiplicação cruzada aqui, nós teremos que no numerador, né, vai ficar 1, né, então estou passando esse f de s dividindo, e estou passando toda essa expressão aqui também dividindo. Então, 1 s ao quadrado mais 2s mais 2. Então, está aqui a resolução dessa aplicação, daquilo que a gente acabou de fazer, né, de demonstrar. Matemática realmente é um tema muito bonito, e quando a gente entende, né, como fazer essas coisas, nós nos sentimos com superpoderes, né? Porque de fato a gente consegue explicar através da matemática aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos. Então, até uma próxima oportunidade, espero ter ajudado vocês e vamos lá.